A vitória do Flamengo, acho que a gente pode resumir rapidamente. O 2-0 foi pouco, foi muito pouco diante da superioridade do Flamengo sobre o São Paulo no Maracanã. O Flamengo jogou muito melhor que o São Paulo. O jogo foi por intervalo 0-0, porque o Rafael fez pelo menos 2 ou 3 grandes defesas. O Flamengo empurrando o São Paulo para trás, um perde, pressiona, recuperando a bola muito rapidamente. Uma linha alta lá no meio-campo, não dando chance do São Paulo construir praticamente nada. Primeiro chute a gol do São Paulo foi na casa dos 30 minutos, um chute do André Silva para o alto, mas os gols acabaram saindo só no segundo tempo. Um belo gol do Luiz Araújo, cortando para dentro, dando aquela chapada característica dele de pé esquerdo, e na última bola do jogo, o garoto, o Alacian, pegando o rebote do Rafael em outro chute do Luiz Araújo, fez o 2-0, que, repito, ficou pouco diante de quão melhor o Flamengo foi em relação ao São Paulo nesta tarde de sábado no Maracanã. E aí, depois do jogo, era a grande expectativa o Felipe Luiz falar em entrevista coletiva e falar sobre a conduta do atacante Pedro. O Felipe Luiz falou, foi muito corajoso e foi muito pouco usual dentro do futebol, porque ele poderia facilmente dizer que o Pedro ficou fora do jogo porque foi mal no treino e porque talvez se ele quisesse ser um pouco mais detalhista, ele poderia dizer que o Pedro teve uma atitude de indisciplina e que por isso ficou fora do jogo. Ele poderia falar isso e pular para a próxima pergunta, mas não. O Felipe Luiz foi muito enfático em criticar a postura do Pedro, me parecendo claramente que era um caso de quem esgotou totalmente a capacidade do treinador administrar, né? Eu sempre faço uma analogia, dizer, você consegue fazer um copo transbordar com uma gota d'água? Consegue. Vai demorar. Porque você vai ter que apertar uma gota, uma gota, uma gota. Vai demorar pra caramba. Mas você consegue fazer um copo transbordar só colocando uma gota de cada vez. Vai demorar muito, mas se você tiver paciência, o copo vai transbordar. Me pareceu que o caso do Felipe Luiz com o Pedro é um caso de um copo que foi enchendo de gota em gota. E aí, hoje, o Felipe Luiz colocou todas as críticas para fora de forma pública. Mas o Felipe Luiz fez isso sem subir a voz, sem ser agressivo, sem baixar o nível para palavrões ou palavra que agredisse ou xingasse o Pedro. E ele fez isso para mostrar o quão pouco profissional o Pedro tem sido nos últimos dias. Eu vou te dizer, eu acompanho o futebol, acompanho com uma atenção de quem tinha uma relação muito grande com o futebol, ou que quem viria a ter uma relação muito grande com o futebol desde 1986, e trabalho com o futebol, primeiro como estagiário, depois como jornalista, desde 2001. Eu não me lembro, poucas vezes vi um treinador ser tão crítico, ser tão abertamente crítico a um jogador como o Felipe Luiz fez. Mas ele fez isso sem parecer que estava apenas perseguindo o jogador, que estava apenas fazendo um revanchismo. Ele fez isso expondo coisas que nos levam a projetar que o copo foi enchendo com uma gota de cada vez, tá? Então eu vou trazer aqui alguns pedaços da fala do Felipe Luiz para a gente refletir, mas acho que para mim está muito claro isso, que o Pedro ficou fora do jogo contra o São Paulo por ter tido atitudes nada profissionais ou pouco profissionais. E aí eu falei sobre isso em vídeo também, antes do jogo, que se o Pedro estava treinando mal, até então a gente não tinha informações que a gente teve hoje do Felipe Luiz, tá? Caso de deboche, caso de não se dedicar no treino, abertamente, intencionalmente não se dedicar no treino. Mas a gente até ontem, até sexta-feira, sabia que o Pedro estava treinando mal.
E eu falei, se o Pedro tá treinando mal, se o Pedro não tá acompanhando o ritmo da média do grupo, ele tem mais é que ficar fora do jogo contra o São Paulo e de outros jogos também, tá? O que eu critiquei o Felipe Luiz era a sensação de que, na cabeça dele, o melhor Pedro não serviria, o melhor Pedro não tinha encaixe no que ele planeja de futebol. E o Felipe Luiz deixou isso claro também, que não é isso. Felipe Luiz fala no fim da entrevista que gostaria de contar com os 30 gols que o Pedro pode oferecer a qualquer clube do futebol brasileiro por ano, 30 ou mais, e que poderia fazer modificações para isso acontecer, mas que primeiro o Pedro tem que querer. Então, assim, tem muita gente aqui já detonando o Felipe Luiz, dizendo que um gestor não critica assim. É uma vertente, é um pensamento, e que, beleza, não acho que seja absurdo alguém achar que o Felipe Luiz acabou expondo desnecessariamente o Pedro. Entendo, mas eu não penso assim. Eu acho que ele fez isso de uma maneira lógica, baseado em fatos que aconteceram, e acho que ele fez isso também para defender o trabalho dele, não perante a gente, a imprensa, que acho que o Felipe Luiz tem que cagar para a imprensa. E olha que eu sou da imprensa, mas acho que ele tem que cagar para a imprensa. Não para ele dar satisfação ao presidente do Flamengo, não no sentido do presidente ter ingerência no trabalho dele, né, no trabalho de campo. Ele tem sim que dar satisfação ao presidente, mas tem que prestar contas. Agora, não que o presidente ou o diretor de futebol tenha ingerência nas decisões dele. Mas ele tinha que fazer isso para garantir a continuidade do respeito dele com o grupo de jogadores. Porque acho que isso ficou muito nas falas do Felipe Luiz, que foram mais de uma, acho que deu para transparecer que o Felipe Luiz estava defendendo o trabalho dele perante o grupo de jogadores. E acho que na cabeça do Felipe Luiz, se ele não tomasse essa atitude, ele perderia a condição de cobrar o grupo. Então, acho que isso é um ponto que, mesmo entendendo que muita gente vai criticar e já está criticando o Felipe Luiz, eu entendo a forma como o Felipe Luiz falou. Então vamos lá, vou ler aqui alguns pedaços, tá, que eu acho importante. Ele começa falando que ele sabia que iam perguntar do Pedro, e ele fala, o comportamento, a atitude do Pedro durante a semana, aí dá uma pausa, algo próximo de reticências, né, de 3 pontinhos, foi lamentável, beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E aí ele abre um parêntese dizendo que, na minha visão, a interpretação que eu tenho disso é que ele falou, olha, de fato a direção do clube tem questões com o Pedro, talvez pela forma como o departamento de futebol chefiado pelo José Boto tratou essa questão aí do Pedro, de eventualmente vender o Pedro ou não. E aí ele continua voltando para a parte dele, Felipe Luiz. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e grupo de jogadores. Olha a parte de grupo de jogadores aí, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito à atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Aí lá atrás se falou durante um tempo no futebol brasileiro de laranja podre. E aí acho que é o que ele está querendo dizer, né? Esse tipo de comportamento pode contagiar, uma laranja podre dentro da cesta pode contaminar outras laranjas. Um jogador que tem a postura de treino que o Pedro teve, segundo o Felipe Luiz, pode contagiar ou piorar a forma de cobrança da comissão técnica quando outros tiverem postura parecida. O Flamengo encaminhou a venda de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. O rubro-negro aceitou uma proposta de 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Os clubes agora só discutem a forma de pagamento com os mineiros. O jogador, aliás, já acertou as bases salariais e deu ok para a transferência. O contrato será de 5 anos. A informação é do GE. A contratação é um pedido do treinador português Leonardo Jardim. O técnico gostou das características do jovem atleta rubro-negro. Na Toca da Raposa, Matheus Gonçalves reencontrará Gabigol e Fabrício Bruno, com quem atuou no Flamengo.
Matheus Gonçalves não foi relacionado por Felipe Luiz para ir ao Mundial de Clubes e, ao longo da temporada, recebeu mais oportunidades apenas no Campeonato Carioca, competição na qual esteve em campo por 7 vezes. Em todo o ano, o garoto soma 14 partidas, sendo apenas uma pelo time sub-20, com 4 gols marcados.